Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Prazer, um privilégio poder retomar as nossas aulas de escola dominical, depois de tantos meses. Claro que tomando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos, mas vamos retornando aos poucos a nossa rotina. Aqueles que nos acompanham também de casa, que Deus nos abençoe nesse dia, vocês possam ser edificados também pelo estudo da palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura de um texto, uma oração inicial, e logo depois nós vamos liberar as crianças para que elas possam descer nessa linha e ter um pouco na linguagem delas, mas nós ficaremos aqui trabalhando na nossa revista. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro dos Salmos. O Salmo de número 115. Apenas versículos 1 a 8. Salmo 115, versos 1 a 8. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu leio os ímpares, os irmãos, por favor, leem os pares. A palavra do Senhor nos diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque me diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Apenas até aí. O salmista está aqui numa doxologia, num momento de adoração, louvando, bendizendo, adorando o nome de Deus, fazendo um contraste entre o Deus da Bíblia e os deuses pagãos que são adorados ao longo das eras. Mas o que me chama a atenção, ou o que mais me chama a atenção nesse salmo é o versículo 3. Nós passamos, ou estamos ainda passando, por uma crise mundial, uma pandemia mundial. E por conta disso nós vimos muitos dos nossos direitos cerceados, nós vimos muito da nossa rotina modificada, transformada. E nós temos a tendência a achar, à medida que as semanas vão entrando e passando e a coisa não acontece, a vacina não chega, a cura não chega, nós temos a tendência a começar a achar que a coisa está meio sem controle, assim, meio que desbandeirou. E aí a gente vai ver as notícias de política, uma guerra ideológica terrível, um mundo de cabeça para baixo, enfim, e a gente tem a impressão de que a coisa vai ser controlada. E quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, para o texto como que está no Salmo 115, versículo 3, a nossa alma encontra descanso. Porque o versículo 3 vai dizer: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nossa alma encontra descanso porque nós nos lembramos de que Deus permanece reinando absoluto sobre todas as coisas. Está vendo o que está acontecendo? Ele está permitindo que aconteça o que está acontecendo. Então, irmãos, devemos descansar, continuar orando, continuar intercedendo, continuar tomando as nossas precauções, mas descansar no Senhor. O Senhor está vendo o que está acontecendo. E até aqui as coisas estão acontecendo da forma como lhe agrada. E assim será até que Cristo volte. Vamos fazer uma oração de exaltação, de louvor a Deus, agradecendo a Deus por nós podermos estar aqui. Nós estamos indo para 10 meses de pandemia, aqui no Brasil, e Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos preservado. Então abaixa sua cabeça, feche seus olhos, sai com Deus, agradeça a Deus, louve a Deus, e após alguns instantes eu apresentarei as nossas orações no altar do Senhor.
Pai, que tranquilidade, Pai, traz ao nosso coração nos lembrar de que no céu está o Senhor e de que tudo o Senhor faz conforme agrada. Que tranquilidade, que paz traz ao nosso coração lembrar que a terra é o estrado dos seus pés. Lembrar que o Senhor reina sobre todas as coisas. Lembrar que nós não estamos, como dizem alguns, defendem alguns, entregues à nossa própria sorte. Não é o acaso que nos dirige, não é a sorte que nos dirige. É o Senhor quem dirige os nossos passos. É o Senhor quem vê o nosso levantar e o nosso deitar. É o Senhor que conhece os nossos pensamentos e conhece a nossa palavra antes que ela venha à nossa língua. Oh Pai, que grande conforto traz ao nosso coração saber que o Senhor tem o domínio dos séculos em tuas mãos, de que o Senhor é um Deus imanente, um Deus de perto, mas é também um Deus transcendente, um Deus de longe, que governa soberano sobre tudo e sobre todos. É muito bom saber que nós podemos descansar das suas promessas, assim como diz o Salmo 131, como a criança se aninha no seio de sua mãe, no colo de sua mãe, após saciar a sua fome, assim também o seu povo se aninha no seu colo, descansar, sabendo que o Senhor faz tudo como bem lhe agrada, tudo como lhe apraz, de que tudo redunda em glória para o teu próprio nome. Ser conosco nessa manhã, abençoa-nos nesse estudo, dá-nos a iluminação da pessoa do Espírito e que todos nós possamos ser edificados pela sua santa palavra. Abençoa as crianças que descerão para o culto na linguagem delas, abençoa as professoras que as acompanharão, abençoa a mim, aos que ficarão aqui na classe de adultos, aos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, que tudo que fizermos, dissermos, pensarmos, redunde em glória para o teu nome, tenha como único objetivo a glória do teu nome. Essa oração que nós te apresentamos, Senhor, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, os professores podem então descer com as crianças e aqueles que ficam, abram, por favor, sua Bíblia no livro de Atos. Atos 16 é o texto base da lição. Atos 16, do versículo 6 ao versículo 15. Nós estamos trabalhando com a revista virtual, estamos disponibilizando no grupo de WhatsApp da igreja. Creio então que nem todos talvez tenham a revista em mãos, mas nós vamos procurar ser mais didáticos o possível, explicando aquilo que está e tentando suprir a falta que a revista física faz, né, nas nossas mãos. Atos 16, 6 a 15. A palavra do Senhor diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Lísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Lísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela entrou na sua casa e nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficar. E nos constrangiu a isso. Louvado seja Deus pela sua palavra, já oramos pelo estudo. A proposta do estudo, meus irmãos, nós estamos na lição 11
E a revista trata a respeito da evangelização, do papel da evangelização, do papel do Espírito Santo na evangelização. E nós estamos semana após semana discorrendo a respeito disso, explicando sobre isso. Wagner, presbítero Daniel já tiveram a oportunidade de trazer alguns estudos nessa mesma direção. A lição de hoje, o título, a proposta da lição de hoje é o papel da evangelização e da providência na conversão. E a revista propõe os seguintes objetivos: entender a relação entre a vocação externa, feita pela aplicação da Escritura, e da vocação interna, realizada pelo Espírito Santo. Nós vamos explicar todos esses pontos de forma pormenorizada, tá? Perceber na convicção, na soberania de Deus, na salvação, um grande incentivo à evangelização. E, finalmente, evangelizar pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Eu estou aqui com a colinha da minha revista. Nós vamos, então, tratar a respeito desses pontos. A lição vai ser dividida em 3 ou 4 tópicos e nós vamos falar. A ideia, irmãos, é que seja algo interativo, de que os irmãos perguntem, me ajudem, lembrem aí de textos que vão reforçar aquilo que nós estamos falando e nos falam. Basta levantar a mão e você imediatamente terá a palavra. Então, basicamente, o que nós vamos aprender hoje, ou estudar hoje, é responder à seguinte questão: se nós cremos na predestinação, na eleição, por que evangelizamos? Por que devemos evangelizar? E mais do que responder essa questão, a nossa proposta, a proposta da revista, é refutar aqueles que dizem, ou que defendem, que os calvinistas não são evangelizadores, são contra a evangelização, por acreditarem na predestinação e eleição. Mas vamos começar do começo. Como eu disse na quinta-feira, o óbvio também precisa ser dito, né? Então vamos começar por uma definição de termos. O que é ser calvinista? Porque a gente colocou essa palavra, esse termo, no nosso linguajar. Dentro dos termos que nós usamos dentro da igreja, o calvinismo é um deles, né? É a nossa linha doutrinária, a linha doutrinária que nós seguimos. Mas o que é, de fato, o calvinismo? Nós temos ciência do que é, para a gente defender, nós vamos saber o que é. Para a gente defender, nós vamos conhecer, né? O que é o calvinismo? Alguém quer falar um pouco a respeito? Ajudar um pouco? Ou não? Então vamos lá. Dando carro. O Calvino era um dos reformadores da Igreja Romana, ou tentou reformar. E ele escreveu muito, era uma super computadora, uma conhecimento, e o Espírito Santo no coração, produziu muito material de estudo da palavra, e a gente segue mais ou menos o que ela ensina. Perfeito. O calvinismo é um sistema de doutrina ligado ao Calvino, que era um homem crente. Segundo a dona Carla, tinha um supercomputador na cabeça, o Espírito Santo queimando seu coração, e ele então sistematizou a nossa doutrina. Perfeito. O calvinismo, irmãos, tudo isso que a dona Carlota falou, e mais, um sistema de doutrinas extraído da palavra de Deus. Então, quando nós dizemos assim, eu sou calvinista, nós precisamos entender que o calvinismo, ele não é uma Bíblia à parte, correto? O calvinismo não é algo que foi tirado da mente de alguém por conta das suas compreensões, por conta do meio que foi criado, da sua cultura, da sua maneira de pensar, de maneira nenhuma. O calvinismo nada mais é do que a extração, a retirada da doutrina que está na Bíblia e que é sistematizada para que nós possamos aprendê-la, entendê-la, ensiná-la e dar glória a Deus. Isso é o
Então, quando alguém, por exemplo, nos confronta e diz: você é calvinista, e calvinismo é isso, ou calvinismo é aquilo, a nossa primeira resposta, piedosa, amorosa, deve ser: meu irmão, o calvinismo só descreve aquilo que está na Bíblia. O Espírito Santo iluminou Calvino para que ele enxergasse as verdades que estão na Bíblia. Ele não tirou de um outro livro, ele tirou da Bíblia. Calvino, irmãos, não criou os 5 pontos do calvinismo. Por exemplo, os 5 pontos do calvinismo são, na verdade, uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. O arminianismo, sim, Armínio, sim, Jacob Arminius, sim, criou os 5 pontos do arminianismo, em que fazia algumas defesas a respeito da sua maneira, da sua compreensão da Bíblia. Criou um documento para isso, um documento chamado Remonstrância, e apresentou esse documento como sendo uma teologia sistemática, uma sistematização das doutrinas bíblicas. Os seguidores de Calvino, então Calvino já era novo, os seguidores de Calvino, então, criaram cerca de 100 homens durante vários anos, o que culminou lá no Sínodo de Dort, né? Sistematizaram então uma resposta da visão de Calvino àquilo que Arminius havia ensinado, estava ensinando, que são o que nós chamamos de os 5 pontos do calvinismo. Sim. Arminius, pouco antes do ano 1600. Eu vou explicar quais são, para que nós possamos contrastar. Por que eu estou entrando nisso, irmãos? Eu estou entrando nisso porque nós precisamos disso para explicar por que o calvinismo precisa ter a obrigação de evangelizar, de pregar o evangelho, ok? Então nós estamos entendendo os textos para a gente chegar onde de fato a gente quer chegar. Então vamos lá. Então, Arminius cria esses pontos, esse movimento chamado Remonstrância, e os seguidores de Calvino então criam os 5 pontos do calvinismo, que são adotados no Cânon de Dort, e que são então a partir daí ensinados. Os 5 pontos do calvinismo todo mundo sabe quais são, é isso? Total depravação, ou seja, o homem nasce totalmente corrompido, não há quem faça o bem, não há um sequer, nós já nascemos em pecado, é uma herança dos nossos primeiros pais, o pecado de Adão e Eva. Então, quando nós vemos um bebê de 2 meses de idade, fazendo birra com a sua mãe, fazendo queda de braço com a sua mãe, chorando para receber carinho, isso é uma demonstração do pecado que habita em nós, é a maldade humana. Por mais que a gente pegue aqui um bebê de 2 meses e acha que só há fofura ali, né? Só há fofura, só há graça, que não é um anjinho de Deus, é um anjinho de Deus, mas o pecado já está nele, já nasce corrompido pelo pecado. Então essa é a total depravação. Todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado dos nossos primeiros pais, mente, coração, tudo foi afetado. Total depravação. Eleição incondicional. Eleição incondicional. Então Deus chama, que é o que nós vamos tratar muito aqui, Deus chama os seus, independente do que eles tenham feito ou façam, não é o que nós fazemos, é o que Deus fez em Cristo, é o que Cristo fez, que faz com que nós sejamos alcançados pela graça. Expiação limitada, que é o fato de Cristo ter morrido pelos seus eleitos, a sua morte, o seu sacrifício seria e é suficiente para salvar toda a humanidade, mas ela é eficaz naqueles que o Pai dá, que são de Deus, né? Graça irresistível, que é o chamado, né? A vocação eficaz, o chamado irresistível para que o pecador arrependido se aproxime de Deus, a fé salvadora que é colocada no nosso coração, e a perseverança dos santos, que é o fato de uma vez salvos para sempre. Quais são os pontos então da Carlota? Do arminianismo: o livre-arbítrio ou a incapacidade parcial. O ser humano ele tem em alguma medida o poder de rejeitar o Evangelho, de rejeitar a graça. Eu tenho uma revista muito boa para os santos a levar, explica de
forma muito clara esses pontos. A eleição condicional ou presciência, ou seja, Deus escolhe aqueles que Ele sabe que vão crer nele, por presciência. Então, fulano vai crer em mim. Lá em setembro de 2012 ele vai se converter. Então depende também do ser humano confirmar isso. Né? Confirmar isso. Eleição condicional. A redenção universal, ou seja, Cristo morreu para que todos sejam salvos, morreu por todos. A quarta é a de que nós podemos resistir ao Espírito Santo. E a quinta é a de que nós podemos cair da graça em contraste com a perseverança dos céus. Então Calvino cria, os seguidores de Calvino criam então os 5 pontos do calvinismo, ok? Então nós estamos aqui. Por que nós precisamos aprender isso? Por que nós precisamos aprender isso? Porque nós precisamos ensinar isso. Porque nós precisamos justificar a nossa crença, nós precisamos justificar aquilo que nós ensinamos. O calvinismo, ele não é um fim em si mesmo. E nem os 5 pontos do calvinismo resumem o pensamento calvino, são parte dele. Então nós precisamos aprender para que nós possamos ensinar. E é o que a revista está nos propondo. É o que a revista está dizendo. Quando nós pensamos assim, ou quando nós ouvimos de alguém assim, calvinista, então, já que Deus já escolheu os seus, já que Deus vai prover os meios para que os seus creiam, já que Deus vai colocar a fé no coração para que ele creia, já que Deus, independente do que ele faça, em algum momento Deus vai chamar. Então, para que pregar? Então, na verdade, o calvinismo é um estudo, um ensino que nega a necessidade do evangelismo. Aí eu anotei aqui a respeito do que Calvino diz sobre o evangelismo. Olha que interessante. Calvino diz que nós devemos evangelizar para que o nome de Deus seja glorificado. Então, partimos daí. Nós evangelizamos para que o nome de Deus seja conhecido, adorado e glorificado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós evangelizamos porque existe uma ordem para que eu faça. Então, quando nós olhamos lá para Mateus 28, 19, nós vemos ali um imperativo, uma ordenança. Nós devemos evangelizar. Não é uma sugestão, é uma ordem para que todo crente evangelize e fale o nome de Cristo. Lá em Pedro também vai dizer isso, né? Nós fomos chamados, nós éramos pouco, agora somos pouco, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para chamar agora. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. Então, queridos, Deus não determinou, decretou apenas a maneira como nós seremos salvos, mas decretou e determinou também quais seriam os meios para que nós sejamos salvos. E o meio que ele decretou para que sejamos salvos é a loucura da pregação, é a loucura do Evangelho. E é por isso, então, que nós evangelizamos. Hoje nós estamos estudando todo esse conceito da graça no foco da evangelização, mas todas essas doutrinas juntas, ou todo esse conceito da graça, ele não atinge só a nossa vida espiritual, mas toda a relação nossa com Deus, com as pessoas, com nós mesmos, com a nossa vida, com a nossa profissão e tudo o que nos serve. Por exemplo, a doutrina da perseverança dos santos. Você pode pensar que é só uma questão de salvação, mas não é. Não é só uma questão de salvação. Eu tenho que perseverar em amar a minha esposa. Eu tenho que perseverar em todas as relações, em lutar pela salvação da minha filha, embora eu sei da responsabilidade dela. Eu tenho que perseverar em todas as áreas, em todas as dificuldades. Não é só uma questão de salvação, é em todas as relações onde estamos inseridos. Então essas doutrinas vão impactar a nossa vida de uma forma geral. Perfeito. A Genebra de Calvino, presbítero Wagner, alguns dizem que ela se tornou, quando Calvino
quando foi adotada naquele lugar a doutrina calvinista e as pessoas iam se convertendo, alguns historiadores dizem que ela era chamada de paraíso na terra. Tamanha foi a transformação social, cultural daquele lugar por conta da pregação do Evangelho. Onde o Evangelho, Ronaldo Lidório sempre fala isso nos seus livros, nas suas palestras, onde o Evangelho entra na cidade, a cultura no Evangelho entra, a cultura é transformada. Você, por exemplo, entra numa cultura indígena, citando ainda Lidório, você entra numa cultura indígena onde faz parte da cultura deles sacrificar crianças, onde é da cultura deles a poligamia, onde é da cultura deles outras práticas parecidas com essa, culturas, enfim. E o Evangelho chega e há uma transformação ali. As coisas que eles faziam, eles deixam de fazer por conta do Evangelho. Que é mais ou menos dentro disso que você está dizendo aí. Em relação à doutrina do livre-arbítrio, por exemplo, é muito comum você ver um pai desistir de ver o seu filho salvo e de assumir a responsabilidade na sua evangelização, simplesmente porque ele crê que ele tem um livre-arbítrio e quem decide é ele, não sou eu. Então, se eu não decido, por que eu vou me envolver em lutar pela salvação dele? Porque não depende de mim, mas depende no sentido de que você é responsável e você precisa assumir a responsabilidade de ensinar, de pregar. Nem que ele não se converta, porque você não sabe, mas você sabe da responsabilidade sua. Você não joga a culpa em Deus. Não, a culpa é de Deus, porque se é ou dele, aí você culpa o seu filho. E aí você joga toda a descarga em cima do seu filho. Você nunca traz para si a responsabilidade. Não, é minha responsabilidade. Eu vou assumir, eu vou correr atrás, eu vou batalhar, eu vou orar, incentivar, buscar, lutar por ele. Renunciar para que ele aprenda a renunciar também. Concordo isso que o irmão Wagner falou, é o livro de Jonas, né? Quando Deus manda ele falar com o povo bárbaro, o bárbaro não ia se converter, talvez, né? Não, tem um povo meu lá, tem que ir lá, levar lá e quase a cidade inteira se converte, né? Exatamente. Mas se nós precisamos disso, se nós precisamos ouvir a palavra, esse é o meio que Deus escolheu. Como nós ouviremos se não há quem prega? Como o Evangelho vai chegar a essas pessoas se nós, eu e você, não levarmos o Evangelho a elas? Abra, por favor, em 2 textos. Alguém abra, por favor, em Atos 8:26. E uma outra pessoa abra, por favor, em Romanos 10, 9 a 15. E aí, aquele que abriu o primeiro Evangelho, por favor, bem alto. Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no campo que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e ele foi. Então Filipe anda cerca de 100 quilômetros para ir falar com esse eunuco, ou para ir ensinar esse eunuco, porque ele estava lá com o Antigo Testamento na mão e não entendia nada. Então o Espírito Santo move e leva Filipe até lá, para que ele possa ensinar. Olha o que eu vou dizer: como é que eu vou aprender se ninguém me ensinar? Então esse é o papel, irmãos, do calvinista, do crente: ensinar as verdades do Evangelho, pregar o Evangelho. Nós não estamos a parte disso. Nós vamos ver que agora no próximo tópico, logo depois de ler Romanos, como se dá esse chamado, da forma externa e da forma interna. Uma dessas duas etapas é a responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. A outra é o Espírito Santo, mas uma é nossa. Nós não podemos então negligenciar essa tarefa que nos foi dada. Quem abriu Romanos no deve bem alto, por favor? Romanos 10, 9 a 15. Isso, por favor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Obrigado, presbítero. Então, nesse texto de Atos se encontra o decreto, a maneira como Deus age. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o decreto, o propósito, o objetivo. E o mesmo texto nos diz qual é o meio. Como ouvir? Você só vai confessar, mas você precisa primeiro ouvir. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Então nós somos, irmãos, os enviados, os responsáveis por pregar o Evangelho. Ao contrário do que muitos pensam, a doutrina calvinista, ela não acomoda o crente de que o crente deixe evangelizar, porque Deus já tem os seus eleitos. Muito pelo contrário, ela nos impulsiona, ela nos anima, ela nos encoraja a pregarmos ainda mais, uma vez que nós sabemos que Deus tem eleitos aqui. Talvez, como é o nome da cidade? Erval, onde vocês moram. Talvez a gente olhe um bairro lá de Erval, talvez eu olhe um bairro aqui do Amaral, uma esquina da minha casa, e penso assim, e vejo as pessoas lá na vida entregue aos seus pecados, na madrugada, bebendo, se prostituindo, e aí eu penso assim, não adianta nem pregar esse povo não vai converter nunca. Esse povo não vai converter nunca. Talvez esse seja o pensamento comum, humano, natural. Mas qual é o pensamento nosso? O pensamento de nós que seguimos uma linha reformada, uma linha calvinista. Deus tem seus eleitos lá. Está entendendo? Eu vou olhar para essa mesma multidão e vou pensar assim, mas eu preciso pregar para esse povo, porque pode ser que Deus tenha eleitos aí no meio dessa turma. Então, observe que uma compreensão é exatamente contrária. Então, talvez a coisa mais importante que nós herdamos com esse tipo de conceitos bíblicos é a esperança. Nós não perdemos a esperança, porque nós cremos que Deus tem os eleitos. Então, um obreiro sem esperança, um pregador sem esperança, um evangelista sem esperança, ninguém se converte, porque ele para de perseverar, porque a esperança é a âncora da alma. A Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma. Então, o pregador perseverante, às vezes você vai ali na frente, você olha para a igreja e está um no celular, outro está, parece que nem estão prestando atenção, mas você tem esperança que pregando a palavra Deus vai agir no coração e vai fazer a obra. Então, o pregador, o obreiro, o evangelista, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter perseverança. E essa doutrina é a doutrina da esperança, é a esperança. Irmãos, nós já vamos entrar nas duas vocações, mas só para ilustrar o presbítero Wagner disse, existem pessoas, a gente vai tratar disso agora na vocação, né? Existem pessoas, elas nascem na aliança, elas são criadas em lares evangélicos, elas vivem a vida, passam toda a sua vida na presença do Senhor, gozando dos benefícios da morte de Cristo, enfim. Mas existem pessoas que vão se converter no seu último suspiro. No último suspiro. Então nós não podemos, nós não devemos e não podemos desanimar. Nós devemos orar pela conversão dos nossos familiares, dos nossos amados, devemos pregar a eles a vida inteira, porque nós nunca saberemos quando será o momento em que Deus irá chamá-los, se irá chamá-los e quando irá chamá-los. O exemplo mais claro disso, talvez que vem agora à minha memória, talvez tenha outros, bíblico, mais claro é o do ladrão na cruz, o que foi salvo. Imaginem que tipo de vida que ele não levou, irmãos. A cruz era
era um castigo, a pena, para os piores malfeitores daquela época. Para os piores, ele tinha ter feito atrocidades terríveis, terríveis. Mas onde que aquele homem está hoje? Na presença de Deus, no paraíso. Estão entendendo? Ele ouviu a pregação no último, sei lá, nos últimos minutinhos da sua vida. Então, é isso. É perseverar, e perseverar, e perseverar. E parar de criar, nós falamos no estudo de quinta-feira, parar de criar estereótipos, conceitos pré-estabelecidos de que esse não compete, de que aquela região ali não compete, aquela cidade ali, nossa, ali não adianta pregar o Evangelho, um estado, não esse estado aqui, o Evangelho lá é muito difícil de penetrar. Não existe limitação para o poder do Espírito Santo, irmãos. Aonde que o Espírito Santo de Deus vai chegar num lugar, numa região, num bairro, numa cidade, numa casa, num coração, e vai bater e vai falar, não, isso aqui nem eu consigo atuar nesse coração. Mas o presbiteriano não pensa assim. Isso é uma bobagem, isso é uma falácia. Eu não colocaria todos na mesma caixa. A gente vai achar a gente toda denominação que pensa assim. De que existem regiões mais difíceis do que a outra. Eu não consigo enxergar isso. Me perdoe. Talvez o erro esteja em mim, talvez eu esteja errado. Eu não sou dono da verdade. Mas na minha opinião, meu modo de ver, é que Deus, nós lemos aí agora, Salmo 115, verso 3. A minha percepção é de que no céu está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. E de todos aqueles que estão com o livro, com o nome escrito no livro da vida, e esse livro já está fechado, se a gente falar em Apocalipse, nós vamos ver João chorando porque ninguém conseguia abrir o livro está selado, já está, todos os nomes que tinham de estar naquele livro já estão. As coisas aqui no nosso plano, no tempo nosso, né? No Cronos, nós vamos ver isso acontecendo ao longo da história, né? As pessoas vão chegando à igreja, as pessoas vão se convertendo, mas no tempo de Deus, no Kairos de Deus, todas essas coisas já aconteceram. O livro está fechado. E eu não creio, sinceramente, que tem algum nome que Deus está louco para colocar ali, perdoem a brincadeira com o nome de Deus, né? Mas que tem um nome ali que Deus está louco para escrever naquele livro e que não consegue, porque o abençoado não converte. Que nem um pastor prego. Não dá para imaginar isso. Não dá para imaginar isso. Vamos para o tópico da vocação, e aí vai ficar bem clara essa questão de qual a nossa responsabilidade. Então a revista vai tratar da vocação externa e da vocação interna. Vamos começar pela externa. Se você está com a sua revista aí. Vocação externa é o chamado ao arrependimento e à fé, feito pela pregação das Escrituras e do anúncio do Evangelho. Trata-se de um chamado sincero da parte de Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, e por isso o Evangelho deve ser anunciado a todos. Os crentes, sem saber quem Deus quer salvar, devem pregar a todos sem acepção de pessoas, cientes que a evangelização pode produzir tanto vida como a morte. A evangelização sempre cumprirá o propósito de Deus, cumprirá o propósito que Deus tem soberanamente reservado para ela. Então a vocação externa, irmãos, é um chamado, um convite ao arrependimento, chamado que nós fazemos para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa se converta, para que a pessoa experimente mudança de vida. E aí é o que eu falei lá antes, né? Essa é a responsabilidade da igreja. A igreja é o agente de Deus nesse processo, de chamar os pecadores, de convidar os pecadores, de pregar o Evangelho aos pecadores. E aí, irmãos, por mais estranho que pareça, quando nós pregamos a alguém e essa pessoa não se converte e não há transformação de vida nessa pessoa, isso não constitui fracasso para nós. Se nós pregarmos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, e não houver transformação na vida dessa pessoa, se não houver conversão da vida dessa pessoa, isso não constitui fracasso para nós. Por quê? Porque Deus é glorificado, inclusive, naqueles que são rejeitados.
porque ali é evidenciada a sua justiça, a sua soberana justiça. Deus não pode conviver, concordar, estimular práticas pecaminosas. Então a sua justiça se revela nos que rejeitam o Evangelho. Ok? Eu estou dizendo, por exemplo, inclusive, quando eu entendi isso, eu fiquei pensando que tem gente que critica a Deus e critica a doutrina da eleição e considera Deus injusto. Mas injusto seria se ele tratasse os dois da mesma forma. Se ele tratasse o rebelde que rejeita Cristo do jeito que ele trata um obediente que aceita Cristo. Isso que seria injustiça. Que justiça teria aí se ele tratasse igual os dois? Bom, eu ofereço e há uma rejeição. Então, tudo bem, meu filho, vem para cá assim mesmo. Isso seria uma injustiça, né? Mas Deus é justo e Ele executa a sua justiça exatamente no juízo, quando Ele separa as ovelhas dos bodes, como a Bíblia diz lá no livro de Mateus. Exatamente. E eu vou além. Injusto é quando nós dizemos a Deus quem Ele deve e quem Ele não deve. Vamos pegar Bia. Vamos pegar a dona Bia. A dona Bia vai convidar, junto com o Sérgio e as meninas, vai convidar o pastor e a família do pastor para comer um pão de queijo lá. Estou profetizando. Aleluia. Aleluia. Eu vou junto. Para comer uma broa de fubá. O presbítero tem que ir junto. Não tem necessidade. Para comer uma broa lá em Nepal. Correto? E aí a dona Bia está lá, 2 horas, trabalhando na massa da broa, coloca fermento, coloca leite, bate ovo, e vai, coloca uma erva doce. Depois de 2 horas de trabalho da dona Bia, o bolo vira, claro que nós estamos falando com uma ilustração, né, irmãos? O bolo vira para a dona Bia, na hora que ele sai do forno, ele vira para a dona Bia e fala assim: dona Bia, não gostei do jeito que só fez. Eu acho que talvez ela tivesse colocado um pouco mais de fermento, um pouco mais de açúcar, do jeito que a senhora me fez, não ficou bom. Irmãos, não tem a menor lógica isso. É o vaso na mão do oleiro dizendo se ele quer ser feito dessa forma ou daquela forma. Como que um homem pode dizer que há injustiça da parte de Deus? Vou parafrasear Paulo, né? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele é o Criador, Ele fez, e Ele faz as coisas conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Então, além desse elemento de injustiça que haveria no ser de Deus, o que é totalmente impossível, o presbítero Wagner, nessa situação de ele tratar o pecador arrependido e o pecador não arrependido da mesma maneira, ainda há o elemento da injustiça humana em querer dizer a Deus como Ele vai fazer isso aqui. Lá em Minas, a gente ouve muito, não sei aqui no sul como que é, mas lá em Minas a gente ouve, principalmente as pessoas de mais idade, e não por maldade, a gente dizia assim: amanhã eu te vejo, se Deus quiser, ou então até amanhã, se Deus quiser. E aí a pessoa responde pra gente assim: Ele quer. Já ouviram isso? Ele quer, ou então Ele vai querer. Então isso é algo que está incutido na nossa mente, no nosso coração, de dizer para Deus se Ele vai querer ou não, se Ele pode ou não, se Ele vai fazer ou não. Está entendendo? É a nossa cultura, é a nossa natureza pecaminosa. No jardim foi assim. A serpente, quem falou que você não pode comer desse negócio aí? Quem falou que você não pode tocar no fruto? E os nossos primeiros pais, que fizeram imediatamente? Deram mais crédito ao que Satanás estava dizendo do que ao que Deus estava dizendo. Como quem disse, se eu fosse psicólogo e pudesse entrar na mente de Adão e Eva, muito provavelmente o que Adão e Eva estavam pensando ali é o seguinte: o que Deus disse não pode de maneira nenhuma estar acima do que eu penso e do que eu quero. Eu e Deus vamos viver uma situação, no mínimo, para eu ser bonzinho, eu e Deus vamos viver uma relação no mínimo de igualdade. Entendeu? E é por isso que nós passamos a dar
dar ordens a Deus. Se Deus quiser, você vai. Deus quer. Você vai bem, Deus quer. Sei lá se Deus quer, né? Então esse, irmãos, é o chamado interno, externo. É o convite, é o você se sentar com o pecador e dizer para ele que existe sim um meio, uma solução. É você se sentar com o pecador e dizer que ele está caminhando para o inferno. É você se sentar com o pecador e dizer que não existe outro mediador entre ele e Deus, senão Jesus Cristo, Filho de Deus. É você dizer a ele que por mais que ele tenha errado, pecado, falhado nessa vida, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário o redime, o lava de todos os seus pecados. Então ninguém me fugiu a palavra aqui. Indesculpável? Indesculpável, não é indesculpável, ninguém é Inocente? não, exatamente o contrário, ninguém é tão culpado, tem uma palavra que me fugiu, ninguém é tão culpado que não possa receber o perdão de Deus, independente da culpa que nós carregamos, as falhas que nós tivemos. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir, seja lá qual pecado for, desde que haja arrependimento. Então nós precisamos contar isso para as pessoas, porque muitas delas não sabem. Algumas nós vamos evangelizar, vem para a gente falar assim, pastor, não fala de Cristo para mim não, você não sabe as coisas que eu já fiz. Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. E o sacrifício de Cristo, irmãos, o alcance dele é de milhares de milhares, milhões de milhões, bilhões de milhões. É suficiente para cobrir qualquer pecado. Entendeu? Então nós precisamos falar isso para as pessoas. Nós precisamos mostrar para as pessoas que existe. Porque as pessoas, irmãos, o mundo está batendo com a cabeça na parede. O povo não sabe para onde correr. Sabe quando você está num formigueiro, perto de um formigueiro, e você joga um pouco de água, ou você faz alguma coisa que as formigas saem desesperadas, cada um no canto, cada um correndo em uma direção diferente, toda aquela ordem, toda aquela organização que havia, que existia, deixa de existir, e cada um corre para um lado, o mundo está assim. As pessoas estão buscando desesperadamente uma maneira de conseguir continuar caminhando, e aí elas vão para as drogas, elas vão para a bebida, elas vão para a prostituição, elas vão para espiritismo, elas vão procurar respostas, procurar consolo, procurar conforto. E nós sabemos onde está o único consolo, o único conforto, que tudo mais é promessa vã, é correr atrás do vento. Mas como essas pessoas ouvirão, repito, se nós não pregarmos a elas? E aí talvez a gente pense assim, mas como que nós vamos pregar a elas? Para pregar, a igreja tem que tomar frente e fazer alguns trabalhos evangelísticos, e ir para a rua, pregar na praça, e enfim, precisamos sim. São ferramentas, sim, são meios lícitos, sim, mas nós devemos pregar também, irmãos, dentro do ônibus. Nós devemos pregar também na fila do mercado, na nossa faculdade, no nosso colégio, no nosso trabalho, porque não adianta nós dizermos às pessoas que nós devemos viver uma vida santa, de que se elas se converterem a Cristo, ou Cristo convertê-las, elas terão uma mudança, uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, mudança de rumo, e nós continuarmos vivendo uma vida totalmente pecaminosa, dando mau testemunho. Estão entendendo? Então nós precisamos pregar o Evangelho, e é disso que trata a vocação externa. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas nós precisamos viver o Evangelho, porque senão a gente cria uma confusão na cabeça da pessoa. Nós temos aqui Edilene Mexida, que eu gosto muito de dar exemplo, falando o nome da pessoa, né? Então eu falo assim, presbítero Wagner, o senhor está lá, aí a Edilene fala, não faz isso, que alguém pode pensar que ele está ali. Então nós vamos criar um personagem imaginário aqui. Então está aqui o Luiz. E o Luiz prega lá na empresa que ele trabalha. Eu sou crente, eu vou no culto todo domingo, eu creio em Jesus, eu estou salvo, eu vou para o céu. Você tem que crer também, para que você haja transformação na sua vida, e parará, tal, e vai crer no Evangelho. O Luiz. E aí
almoçar, o Luiz senta no banco do refeitório e vai contar piada de duplo sentido. E vai olhar para as mocinhas que passam no corredor indo tomar água. E vai falar mal do chefe. E vai virar para o colega que está do lado dele ali no refeitório e vai falar assim: o nosso horário de almoço acabou, mas vamos ficar mais 2 ou 3 minutos roubando o tempo do seu patrão, de quem está pagando para ele. Estão entendendo? Então não adianta pregar e simplesmente ir jogando palavra ao vento se a nossa vida não corresponde àquilo que nós falamos. Se nós de fato não cremos no Evangelho, se nós de fato não termos sido transformados pelo Evangelho. É claro que ninguém vai passar por essa terra por uma transformação completa. Nós estamos sendo trabalhados dia a dia. Mas essas evidências, elas precisam jorrar de nós, brotar de nós, dia após dia. Hoje nós precisamos ser melhores do que nós fomos ontem. Amanhã nós precisamos ser melhores do que nós somos hoje. Nós somos as cartas vivas de Cristo, não pelas ruas de Erval, pelas ruas de Sapiranga, pelas ruas de onde quer que nós estejamos. Do Ceará, pelas ruas de Parobé, Parambu. Nós somos as cartas vivas de Cristo andando por essas ruas, ok? E aí uma vez, desculpa, perdão. Eu só queria dizer que eu conhecia crentes tímidas, verdadeiramente tímidas, para falar, mas elas tinham uma vida tão, que falaram tanto pela sua justiça, seu trabalho, tudo, que quando a pessoa que conhecia ela estava com um problema grande, foi para ela o que eu faço. E ela tinha coragem de abrir a Bíblia com aquela pessoa. Então, se nossa vida fala em Cristo, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar. A luz tem que brilhar, né, menina? O sol tem que saltar, senão para que serve, não é verdade? Irmãos, nós não vamos. É melhor que a gente não avance, porque se a gente for entrar em vocação interna, que é a ação do Espírito Santo, eu acho que a gente vai precisar de um tempo bem maior para falar a respeito disso. Então vamos ficar por aqui, já são 10 horas. Vou pedir alguém que chame as crianças, por favor, para que a gente possa então dar continuidade à nossa classe. Durante o mês de janeiro nós vamos trabalhar nesse formato. A partir de fevereiro, então, nós faremos as designações, a superintendência da escola dominical, professores para cada classe, e aí nós voltamos ao nosso formato normal. Ok? Então nós falamos da vocação interna, externa, da necessidade que temos de pregar a tempo, fora de tempo. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus e por isso então devemos pregar a todos. Essa é a doutrina calvinista, que nada mais é do que a Bíblia diz. Eu só quero louvar e agradecer a Deus pelo autor da lição ou pelo teólogo que desenvolveu esta explicação sobre a vocação. E ele organizou da forma interna, da maneira externa, que na verdade elas se entrelaçam. A vocação é a capacidade de responder, mas é a capacidade de atender e ir. E ele explica a externa na proporção da nossa responsabilidade de pregar, de evangelizar, de assumir nosso papel como homens de Deus, como igreja de Cristo. É a nossa missão, é a missão da igreja, é a resposta ao chamado, à vocação interna, porque a interna é a operação do Espírito Santo, que não depende de nós no sentido, mas só depende porque vai responder à ação externa, para que haja a resposta interna, que é a regeneração. Por causa da regeneração, deve haver a ação externa, que é a participação da vocação externa, que é a minha, eu vou lá, eu prego, eu evangelizo,
E aí a vocação externa, ela é a ação do Espírito Santo no coração da pessoa, fazendo com que ela se predisponha a assumir a vocação externa e também aí, ou seja, a externa é a resposta àquilo que acontece internamente em nossos corações, mas só para efeito de organização na mente da gente, porque as pessoas se enrolam muito com essa coisa da vocação, e aí o autor ele organizou, Simplifica. falando externa e interna, mas que se entrelaçam, estão as duas presentes, que são na verdade a mesma. Irmão, na hora que eu estava falando do testemunho, de como nós devemos proceder no trabalho, eu ia fazer uma comparação, eu sempre faço, vocês vão me ouvir falar isso outras vezes, e aí me fugiu, mas agora voltou aqui. Olha como a mesma frase pode ter conotação totalmente diferente. Lá no nosso trabalho, no meio onde nós circulamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no hospital, onde a gente estiver, olha como a mesma frase pode ter duas conotações diferentes. Alguém olha para você, para as suas atitudes e diz: o senhor é crente? Ou alguém olha para você, para as suas atitudes e diz: o senhor é crente? Consegue entender que é a mesma frase, mas que são conotações diferentes? Às vezes o que a gente está fazendo no nosso local de trabalho, faculdade, seja lá o que for, alguém vai virar e falar: mas você é crente? Nunca percebi. Trabalho com você aqui há 2 anos, estudo com você aqui há 6 meses, nunca percebi que você é crente. Ou então alguém pode virar para você por causa da sua atitude, do seu proceder, e falar assim: você é cristão, você é crente no Senhor Jesus. Porque a maneira como você lida com as pessoas e age, está claro que você é. Isso é brilhar a luz de Cristo, que a Bíblia fala. Isso é salvação. Ok? Muito bem, irmãos. Então vamos orar entregando a lição, e depois eu vou pedir a nossa querida Pamela que coloque um hino para que a gente possa louvar o Senhor. E durante o hino nós podemos também fazer o recolhimento, caso os irmãos tenham vindo preparados, dos dízimos e das ofertas. Mas vamos orar primeiro, encerrando o nosso tempo. Senhor, nós queremos louvar o Senhor mais uma vez, agradecer ao Senhor mais uma vez, porque a tua palavra foi lida, foi compartilhada. Queremos louvar ao Senhor Deus porque nós não nos apegamos a homens. Queremos agradecer ao Senhor Deus porque nós não adoramos a homens, mas nós honramos sim a homens que labutaram, que se permitiram gastar para nos trazer a compreensão da sua palavra, sistematizar a tua palavra, ensinar a tua palavra, assim como, por exemplo, foi com Calvino. A sua doutrina, os seus ensinos, nada mais são, Deus, do que um espelho daquilo que o Espírito Santo escreveu no livro sagrado, na Escritura Sagrada. Mas os seus ensinos nos ajudam não só a compreender, mas também a valorizar essas doutrinas. Que todos nós possamos então aprender para podermos ensinar, que nós não possamos ser, Deus, orgulhosos, que não haja jactância no nosso coração, mas que haja, Deus, humildade, sobriedade, e que nós possamos entender a responsabilidade que pesa sobre nós. Amém. Agora, Deus, como proclamadores desse evangelho, dessa graça, dessa misericórdia que nos alcançou. Muito obrigado, Deus. Nós oramos gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com o hino do nosso cenário. Mas as coisas mais eu
slide, fazendo favor. Não precisa voltar mais, não. Só o slide. Por favor. Beleza, sentar, irmão. Olha como que esse último slide, desse cântico, vai sintetizar, resumir tudo aquilo que nós falamos hoje. Por mais que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, por mais que você persevere, caminhe, lute, brigue para manter a santidade, para crescer em santidade, dá uma olhada por lá. Dá uma olhada por lá e quanta gente ainda está morrendo, ainda está morta espiritualmente, ainda está lá naquele vale de ossos secos lá de Ezequiel, que precisam ouvir a nossa palavra. Então, irmãos, brilhem no meio do teu viver, preguem a palavra, vivam a palavra, dá para o testemunho de vocês. Nós somos as cartas lindas. Obrigado, Ana. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui, então vamos parar por aqui. Eu não sei se os presbíteros têm algum aviso, o presbítero Daniel, o presbítero Wagner. Então nós vamos parar por aqui, nós vamos fazer uma oração final, orando pelo Arthur, pela Mariana, que não conseguiram participar do grupo hoje, passaram mal durante a noite, agora pela manhã também. E vamos, logo depois então, lembrar os irmãos a respeito das nossas programações, para hoje e para essa semana que começa. Vamos orar então mais uma vez. Vou pedir o presbítero Wagner que ore pela vida do Arthur, pela vida da Mariana, que estão passando mal, enfermos, pela nossa igreja, pelos trabalhos da nossa igreja nesse dia. Deus, nós te agradecemos por poder voltar e estar aqui juntos nas manhãs de domingo, Senhor, de forma presencial, Senhor. Fazia tempo que isso não acontecia e nós te louvamos com os cuidados, seguindo todos os protocolos que nos protegem, mas acima de tudo, Senhor, guardados debaixo da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, no teu esconderijo, porque a tua palavra diz que é no esconderijo do Altíssimo que nós descansamos mesmo e somos protegidos. Nós te louvamos pelo estudo de hoje de manhã, Senhor, que aprofundou nosso conhecimento cada vez mais, Senhor, sobre os ensinos da nossa responsabilidade quanto ao nosso chamado e ao nosso envio, conforme vemos no texto do livro de Atos, quando o Senhor chama Filipe e manda ele pregar só para uma pessoa, Senhor, e no deserto ainda mais, Senhor. Assim também fomos chamados nós. Primeiro fomos, Senhor, vocacionados e respondemos ao teu chamado, e agora somos enviados para pregar com nossa vida, mas também com as nossas palavras, com a nossa voz, porque se a vida não prega, fale, como diz o ditado, né, Senhor? Mas que nós venhamos a falar com nossa vida e com nossas vozes, chamando os pecadores ao arrependimento, comunicando o Evangelho da graça da salvação em Cristo Jesus. Nós queremos rogar, Senhor, e colocar na presença do Senhor a vida de toda a igreja, Senhor, daqueles que estão, meu Deus, desanimados, Senhor, estão parados, estão lentamente caminhando, Senhor. Nós pedimos que o Senhor opere um grande despertar, Senhor, no poder do Espírito Santo, na vida dessas pessoas, que elas, meu Deus, sejam gratas ao Senhor e em resposta da gratidão se ofereçam para caminhar, te servir e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós rogamos pelos trabalhos hoje da igreja em todo o Brasil, em toda a humanidade, Senhor, aonde homens, jovens, mulheres pregam, ensinam o Evangelho da tua salvação e da tua graça, mas em especial ao Rio Grande do Sul. Te louvamos por Bento Gonçalves, ontem o culto que foi realizado, Senhor, ali dando início, Senhor, também esse trabalho de forma institucional, porque o Senhor já estava a operar naquele lugar.
Rogamos também pelo presbitério do Vale dos Sinos e todos os pastores que estão incumbidos, Senhor, de ensinar a palavra do Evangelho. Que sejam obreiros firmes na Tua presença, Senhor, comprometidos com a Sua obra, com o Seu reino, Senhor, chamados e enviados. Oramos, meu Deus, pela vida da Igreja Presbiteriana de Sapiranga, pelo conselho, na pessoa do nosso pastor. Nós te louvamos pelo estudo que ele preparou, Senhor, e pelas demais programações na qual ele está envolvido com sua família e chamando-nos para nos envolver cada vez mais, Senhor. Usa o teu servo como usou essa manhã e tem usado durante todo esse tempo que nós temos conhecido ele. A congregação de São Leopoldo hoje, abençoe os trabalhos que estão acontecendo lá. A Escola Bíblica Dominical, Senhor, conforme o nosso pastor já colocou esse sentimento em nosso coração, que nós oremos pela organização daquela congregação, Senhor. Nós oramos, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens lá comprometidos com a sua obra, e o Senhor vai solidificar aquele trabalho, e em breve estaremos organizando aquela congregação para a glória do nome do Senhor. Oramos, meu Deus, as sociedades da nossa igreja. Pedimos que a Tua graça esteja operando em cada uma delas, Pai. Oramos pelo culto à noite, pelo seminarista Gustavo, que estará pregando aqui, e a Santa Ceia que estará sendo, meu Deus, ministrada pelo pastor em São Leopoldo hoje à noite, Senhor. Eu oro, meu Deus, pela vida da Mariana, Senhor, e peço que a Tua graça e a Tua mão esteja estendida sobre a vida dela, Senhor, lhe dando, Senhor, restauração para a sua enfermidade. Obrigado porque o pai conseguiu inscrevê-la na universidade, que era um sonho dele, da filha e de toda a família, Senhor. Obrigado, Jesus, que ela seja uma grande universitária, uma serva do Senhor, servindo a Deus na Unicino, Senhor. Oramos pelo Arthur e pedimos que o Senhor também o cure, lhe restaure, Senhor, desta enfermidade, Senhor, que tem feito com que seja necessário ele ficar em casa, Senhor. Vá lá e com a Tua mão poderosa lhe restaure e lhe dê a sua cura para a glória do nome do Senhor. E todos os nossos irmãos que conhecemos, em especial minhas irmãs lá em Manaus, que estão sofrendo com a Covid-19. Seu Crispim, pai do Manuel, diácono aqui da igreja lá no Ceará, Senhor. Restaura eles, Pai, dá vitória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje às 18 horas aqui em Sapiranga, culto solene ao Senhor, estará conosco o seminarista Gustavo. E em São Leopoldo, às 19 horas, culto solene ao Senhor, com ministração, celebração da Santa Ceia do Senhor. Eu estarei lá, se o Senhor assim nos permitir. Quarta-feira, em São Leopoldo, estudo bíblico, Carlos Romanos. Quinta-feira, aqui em Sapiranga, 19h30, todos romanos. Muito obrigado por vocês que vieram. Deus conceda a vocês um ótimo domingo, um dia de paz. Vocês possam se deleitar no Senhor nesse dia dele, separado para Ele. Vocês nos acompanhem em casa, que Deus o abençoe de igual forma. Bom dia a todos.